Olá! Em uma sociedade não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Essa frase da filósofa americana Angela Davis resume a necessidade da mudança na estrutura social brasileira. E uma das principais formas disso acontecer é por meio da educação. Eu sou o Diogo Dionísio e esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos para uma educação antirracista da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Mas afinal, qual é o papel do educador no movimento antirracista? Existem muitas respostas para essa pergunta, porque as ações variam de acordo com cada contexto. Mas identificar, compreender e assumir a existência de racismo na escola é o ponto primordial para a adoção de práticas antirracistas. E o que é racismo? Racismo é uma hierarquização de raças, na qual, em nossa sociedade, pessoas negras, indígenas e outras não brancas são consideradas inferiores. Nestes vídeos, iremos nos referir à população negra e ao racismo antinegro, mas é importante enfatizar a compreensão de que indígenas e outros grupos também são alvos de racismo. Também é importante ressaltar que o racismo não se resume apenas a comportamentos individuais, mas principalmente ao funcionamento de todas as instituições, o que confere desvantagens e privilégios sociais com base na raça. A população brasileira é composta 54% por pessoas negras, pretas e pardas. Mas mesmo assim, ao observarmos os espaços de poder e tomadas de decisões, como os poderes executivo, legislativo e judiciário, percebemos que são ocupados majoritariamente por pessoas brancas. Ou, como define o jurista Silvio de Almeida, racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Um exemplo que resume bem essa definição é o depoimento da diretora da Unidade Educacional da DREG São Mateus, Helenice Helena de Oliveira. Ela conta que ao receberem algum prestador de serviço ou até mesmo pais de estudantes que ainda não a conhecem, estes, ao entrar na sala, sempre se dirigem à sua assistente, branca e loira, como a diretora, sem pestanejar, sem dúvidas em relação a quem é a diretora entre as duas. O racismo estrutural está impregnado na cabeça, na fala, no modo de olhar e nas atitudes das pessoas, voluntária e involuntariamente. Nesse sentido, é importante observarmos e refletirmos sobre o cotidiano das atividades propostas nas unidades educacionais, as relações sociais estabelecidas entre a comunidade educativa, o acolhimento, a escolha curricular, os materiais utilizados, a organização dos espaços, a fim de potencializar vivências antirracistas e inclusivas. Também é importante pontuar as diferenças entre racismo, preconceito e discriminação. No que diz respeito ao termo preconceito, esse é um juízo baseado em estereótipos atribuídos a um determinado grupo e essa ideia pré-concebida pode resultar em práticas discriminatórias. Como aponta o antropólogo, professor e grande pesquisador Kabengele Munanga, a discriminação é o ato de segregar, ignorar, desconsiderar alguém e tal discriminação pode acontecer por diversos motivos. O preconceito pode motivar a discriminação e ambos podem estar relacionados à classe, ao gênero, à profissão, dentre outros pertencimentos. Já o racismo é motivado exclusivamente pela raça. Ao refletir sobre as relações vivenciadas em uma creche do município de São Carlos, a pedagoga e professora universitária Fabiana Oliveira e a pesquisadora em educação com ênfase em infância, relações raciais e sociologia da infância, Anete Abramovic, contou que algumas crianças chegavam chorando e não ganhavam colo. No entanto, com determinadas crianças era diferente. Uma menina loira de 2 anos chegou chorando, então Nice, a professora branca, a pegou no colo até que ela parasse de chorar. Depois chegou outro estudante de 2 anos, negro, também chorando, mas Nice sentou-se em uma cadeira e o colocou entre as pernas. Essa situação ocorreu da mesma forma, só que com outra professora. Quando um menino negro chegou chorando, e Marli o encostou em sua perna e disse para ele não chorar. Depois chegou uma estudante loira, também chorando, mas o procedimento foi outro. A professora a pegou no colo até que parasse de chorar. Neste contexto surge também um fenômeno chamado de branquitude.
que pode ser definido, segundo o historiador Lourenço Cardoso, como um lugar de privilégios materiais e simbólicos, em que a população branca tem vantagens pelo fato de não ser submetida às mazelas do racismo, que recaem principalmente sobre os não brancos, sobretudo a população negra. E dentro desse contexto de branquitude, Lourenço Cardoso ainda faz distinção entre branquitude crítica e branquitude acrítica. Da branquitude crítica fazem parte as pessoas que se posicionam publicamente contra o racismo. E na categoria da branquitude acrítica, aqueles que se sentem pertencentes a uma raça superior e, portanto, não questionam o preconceito e a discriminação racial. Com isso, observamos que, de modo crítico ou não, a branquitude é parte constitutiva da sociedade brasileira, na qual opera a partir do racismo estrutural, na medida em que ser branco significa usufruir de privilégios. O privilégio branco está presente em todas as esferas da sociedade, inclusive na ciência e produção de conhecimentos. A intelectual, ativista, filósofa e professora Lélia Gonzalez, ao falar sobre a hierarquização de saberes, apontava que isso era resultado da classificação racial da população. Afirmava que quem possui privilégio social possui privilégio epistêmico. Aqui é importante conceituar o chamado epistemicídio, que é, em essência, a destruição de conhecimentos, de saberes e de culturas não assimiladas pela cultura branca ocidental. Neste sentido, a imposição de uma epistemologia universal causa o apagamento, a morte ou assassinato das ideias, do pensamento, dos saberes e conhecimentos de povos racialmente vistos como subalternos. Buscando corrigir esse apagamento, a filósofa, ativista e fundadora do GLE10, Instituto da Mulher Negra, Sueli Carneiro, afirma que o racismo deve ser pensado como um conjunto de práticas discursivas e não discursivas, que fabricam os corpos que serão excluídos e aqueles que terão que ser valorizados. Diante disto, e da tendência à valorização da cultura e produção científica branca, qual o seu papel como educador para romper com essas práticas dentro das escolas? Não existe uma única resposta, vez que compreendemos a necessidade da construção coletiva, o rompimento de crenças e imaginários subjetivos, que envolve diálogos, estudos e reflexões da comunidade educativa, além de entender a existência de peculiaridades em cada território. Mas conhecer a diversidade brasileira, adotar outras cosmovisões na composição curricular, valorizar saberes que geralmente não estão no centro das escolhas, são formas possíveis de potencializar as práticas pedagógicas inclusivas e antirracistas. Um exemplo de boa prática é a do coordenador pedagógico da AMF Presidente Campos Sales, Robson Gonçalves da Silva, que conta da experiência que alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 1 do CELMF Cândida Adora Pino Pretini tiveram com artistas angolanos. Robson relata que as crianças puderam ter contato com a cultura africana, a partir de um elemento de maior tradição dos povos africanos, que é a oralidade. Diferentes assuntos foram abordados, desde a invasão das terras africanas pelos europeus, até jogos, brincadeiras, danças e os significados das palavras da língua quibundo e umbundo. As crianças pediram para os convidados fazerem uma brincadeira que costumavam fazer na infância deles. Então, os educadores angolanos pediram para todos se levantarem, chamaram algumas crianças para irem até a frente e iniciaram um canto. No tempo que iam cantando, iam mostrando os movimentos e as regras da brincadeira. Em um determinado momento, uma das estudantes disse: "Mas essa brincadeira é cobra cega." Após a brincadeira, retomaram a roda de conversa e falaram do comentário da estudante sobre a similaridade das brincadeiras, apontando o quanto a cultura dos povos bantus, originários da região de Angola e que foram trazidos ao Brasil em maior número durante a escravidão, ainda está presente no nosso dia a dia, não apenas nas brincadeiras, mas também em muitas palavras, alimentos, lutas, danças e etc. Na atualidade,
Com o aumento das discussões sobre racismo, tornou-se frequente ouvir ou ler frases como "mas o próprio negro é racista" ou "eu sou branca e sou vítima de racismo reverso". Diante dessas afirmações, é sempre importante lembrar que o racismo está diretamente ligado a uma hierarquização, na qual pessoas brancas são consideradas superiores às outras. Mesmo que pessoas negras possam ter preconceito ou discriminação em relação às pessoas brancas não sentirão os efeitos do racismo em suas vidas. Isso porque, para o racismo operar, é importante haver poder político por parte de quem discrimina. O fato é que mesmo que um homem branco possa ser individualmente discriminado por sua cor, ele não sofrerá os efeitos sistemáticos do racismo, como por exemplo ser abordado constantemente pela polícia, ou ser eliminado numa entrevista de emprego por causa do seu cabelo liso. Portanto, racismo reverso ou racismo ao contrário não existem. Outro conceito geralmente utilizado é o de lugar de fala, e sobre ele, a filósofa Djamila Ribeiro aponta que não está relacionado a retirar espaços de falas de grupos historicamente privilegiados, pessoas brancas ricas, mas de garantir oportunidade de fala e escuta às pessoas socialmente marginalizadas e excluídas ao longo da história. Logo, todos e todas temos lugares de fala, e esses lugares devem considerar quem somos e onde falamos. Abordar esse conceito nos convida à reflexão acerca dos impactos sociais produzidos pelo racismo na vida da população negra. Ao explicitar que o lugar a partir do qual falamos singulariza o nosso discurso, ou seja, a ideia da universalidade imposta pelo pensamento branco europeu é questionada. Assim, reconhecer o seu lugar de fala significa assumir que não falamos por todas as pessoas. Ao trazer o conceito de lugar de fala, convidamos você, educador, e também gestores, auxiliares técnicos de educação e demais profissionais que atuam nas unidades de ensino à reflexão de que somos todos responsáveis pela promoção de vivências antirracistas. Todos temos lugar de fala. E se você, educador, quiser ampliar ainda mais o seu repertório sobre tudo que apresentamos aqui, separamos algumas dicas de leituras que vão ajudar. Psicologia Social do Racismo, Estudo sobre Branquitude e Branqueamento no Brasil, de Maria Aparecida Bento. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre as relações raciais no Brasil, uma breve discussão de Nilma Lino Gomes. Uma história não contada, Negro, Racismo e Branqueamento em São Paulo no Pós-Abolição, de Petrônio Domingues. A construção do outro como um não ser como fundamento do ser, de Sueli Carneiro. Lugar de fala, da filósofa Djamila Ribeiro. Finalizando nosso primeiro vídeo da série, destacamos que a premissa da educação antirracista é o direito à diferença. Discordar da frase "somos todos iguais" não só contribui para a valorização da diversidade, presente nos mais variados contextos educacionais, como também rompe com o mito de que todas as pessoas usufruem dos direitos da mesma forma. Convide os bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos a perceberem suas diferenças, suas características peculiares e a potência que há no ato de ser múltiplo. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.